Quanto mais você tenta controlar a vida, mais a sua mente entra em guerra, e toda guerra interna cria sofrimento. Pensamentos sabotadores não nascem do caos, nascem da sua insistência em mandar no que nunca foi seu. Você acha que sofre porque pensa demais. Você sofre porque tenta controlar o que não é seu. O título é literal. Cancelar pensamentos sabotadores antes de surgirem não é lutar com a mente, é retirar o combustível que faz o pensamento nascer. O choque é esse. Enquanto você tenta mandar na mente, você entrega sua paz. O mecanismo único é antigo e simples, ensinado por Epicteto. Separar com precisão o que depende de você do que não depende. A pergunta que destrói o ego é direta. Por que você insiste em mandar no mundo e chama isso de autocontrole? A promessa é sóbria, não é felicidade, é invulnerabilidade interior. É estoicismo puro, sem conforto. O golpe na dor é específico, a exaustão de vigiar pensamentos o dia inteiro. A quebra da crença é clara. O problema não são pensamentos negativos, é a ilusão de controle. A promessa é concreta. Quando você abandona o controle falso, os pensamentos sabotadores perdem o chão antes de nascer. Isso não é teoria, é treino. É o centro do estoicismo que Epicteto viveu e ensinou. Como cancelar todos os pensamentos sabotadores antes deles surgirem. Epicteto. Você acorda já cansado. Nem abriu os olhos e a mente começa a prever problemas, ensaiar respostas, cobrar desempenho, controlar pessoas. Você chama isso de responsabilidade. Epicteto chamaria de erro básico. O sofrimento começa antes do pensamento, no impulso de controlar o que não é seu. Quando você tenta mandar no que acontece, na opinião dos outros, no passado, no futuro, você cria a tensão que gera o pensamento sabotador. O pensamento não aparece do nada. Ele nasce da sua exigência impossível. Você exige que o mundo obedeça, e quando não obedece, a mente grita. Epicteto foi direto. Há coisas que dependem de nós, e coisas que não dependem. Depende de você, o juízo que faz, a escolha que toma, a atitude que assume. Não depende de você, o corpo envelhecer, as pessoas reagirem, os fatos acontecerem. Quando você mistura isso, você fabrica sofrimento. Não é azar, é método errado. Você tenta cancelar pensamentos discutindo com eles. Isso é lutar com sombras. Epicteto não ensinou a silenciar a mente à força. Ele ensinou a retirar a autoridade daquilo que não é seu. Quando você aceita governar apenas o que depende de você, a mente perde o motivo para antecipar, acusar, sabotar, porque não há mais missão impossível. O pensamento sabotador vive de uma ordem secreta. Controle tudo. Cancele a ordem, o soldado não aparece. É assim que se cancela antes de surgir. Escreva nos comentários apenas isso. Eu controlo o que é meu, nada mais. Você foi treinado a confundir controle com força. Epicteto fez o contrário. Força é não tentar controlar o que não obedece. Quando alguém te desaponta, o pensamento nasce porque você exigiu algo fora do seu alcance. Quando o futuro te assusta, o pensamento nasce porque você quer garantias que não existem. Quando o passado te persegue, o pensamento nasce porque você quer mudar o que já passou. Epicteto foi honesto. Querer o impossível é a raiz da perturbação. E ele não pediu fé, pediu lucidez. Cancelar pensamentos antes de surgirem é um gesto interno, silencioso. É perguntar, no instante inicial, isso depende de mim? Se não depende, solte. Soltar não é desistir da vida, é parar de lutar com ela. A mente fica barulhenta quando você tenta ser dono do mundo. Quando você aceita ser dono apenas das suas escolhas, a mente descansa, não por técnica, por coerência. Epicteto viveu como escravo, não prometeu conforto, prometeu liberdade interior. Ele deixou claro, ninguém te fere sem o seu consentimento, porque o que fere é o julgamento que você faz. Isso não é frase bonita, é operação prática. Se você governa o julgamento, você governa a reação. Se você governa a reação, o pensamento perde a função de alerta constante. Sem alerta, sem sabotagem. Observe com frieza. Todo pensamento sabotador tenta te preparar para controlar algo fora do seu alcance. Ele ensaia conversas para mudar pessoas. Ele cria cenários para garantir o futuro. Ele revive erros para reescrever o passado. Epicteto cortaria isso pela raiz. Isso não é seu.
Quando você aprende a dizer não é meu no início, a mente não precisa gritar depois. Não confunda isso com passividade. Epicteto não ensinou a ser fraco, ele ensinou a concentrar força. Você age com firmeza no que depende de você. Escolhe com clareza. Aceita com sobriedade o resto. Essa divisão simples é o antídoto. Simples não é fácil. É direto. É seco. É libertador. Você quer paz, não euforia. Então pare de pedir à mente que resolva o mundo. Peça apenas que seja fiel ao que é seu. Quando a mente entende esse limite, ela para de produzir pensamentos inúteis, não por obediência, mas por falta de função. O pensamento sabotador nasce para proteger uma ilusão. Tire a ilusão, ele não nasce. Isso é treino diário. Cada situação é um teste. Alguém te provoca. O impulso é controlar. Cancele o impulso. Não é seu. Um medo surge. O impulso é prever tudo. Cancele o impulso. Não é seu. Um erro do passado aparece. O impulso é punir-se. Cancele o impulso. Não é seu. Epicteto não prometeu que a vida seria leve. Prometeu que você não seria mais arrastado por ela. Você não precisa mudar o mundo para ter paz. Precisa parar de lutar com ele. E se o pensamento sabotador é só o sintoma, o que acontece com a sua mente quando você corta, agora, a exigência secreta de controlar tudo? O que sobra quando você governa apenas o que depende de você? E o resto deixa de ser problema seu. Você quer mais profundidade, então escute com calma. Pensamentos sabotadores não são inimigos. Eles são mensageiros de uma ordem errada que você deu à sua própria mente. A ordem foi simples e destrutiva. Controle tudo para não sofrer. A mente obedeceu. Ela passou a vigiar, antecipar, acusar, comparar, não porque é cruel, mas porque é fiel ao comando. Enquanto esse comando existir, nenhum silêncio dura. Cancelar pensamentos antes de surgirem é cancelar essa ordem na raiz. É retirar da mente a tarefa impossível. Quando a tarefa cai, o ruído cai junto. Você sente que está sempre em alerta, como se algo estivesse prestes a dar errado. Isso não é intuição, é excesso de controle. Epicteto foi claro ao dizer que quem quer que as coisas aconteçam como deseja, será infeliz. Não porque o mundo é injusto, mas porque a exigência é absurda. O pensamento sabotador nasce exatamente dessa exigência. Ele tenta ajustar o mundo à sua vontade. O mundo não ajusta. O pensamento se repete. A exaustão cresce. Observe a sequência com honestidade brutal. Primeiro vem a exigência. Depois vem o medo, depois vem o pensamento. Você tenta cortar no final discutindo com o pensamento. Já perdeu. O corte precisa ser no início, na exigência. Quando você para de exigir controle, o medo não se instala. Sem medo, o pensamento não surge. Não é mágica. É lógica simples. Você foi ensinado a acreditar que pensar é resolver? Epicteto desmontou isso séculos atrás. Pensar sobre o que não depende de você não resolve. Só corrói. Resolver é agir onde há ação possível. O resto é aceitação firme. Aceitar não é gostar. É não lutar contra o inevitável. A mente se acalma quando percebe que não precisa vencer batalhas perdidas antes de começar. Repare como seus pensamentos sabotadores sempre começam com "e se?", "e se der errado?", "e se me julgarem?", "e se eu perder?". Esse "e se" é o sinal do controle falso. Você está tentando garantir resultados. Epicteto ensinou que o resultado nunca é seu. A escolha é. Quando você troca a obsessão pelo resultado pela fidelidade à escolha, a mente não precisa criar cenários. Ela tem um chão. Você não sofre porque pensa. Você pensa porque sofre tentando controlar. Inverta isso dentro de você. Não mande a mente calar. Diga apenas, isso não depende de mim. Diga de verdade. Não como frase bonita, como decisão interna. A mente entende limites claros. Ela enlouquece com ordens impossíveis. Há uma violência silenciosa em tentar controlar tudo. Você se agride o dia inteiro sem perceber. Cada pensamento sabotador é um chicote invisível. Epicteto não ofereceu consolo. Ofereceu dignidade. Dignidade é não se maltratar exigindo o impossível. Quando você recupera essa dignidade, a mente para de se tornar carrasca. Você odeia depender dos outros. Então por que depende tanto da opinião deles para ter paz? Esse é o ponto que o estoicismo expõe, sem piedade. Enquanto a sua paz depende do comportamento alheio, você está preso.
Pensamentos sabotadores são apenas lembretes dessa prisão. Quando você aceita que o outro não é seu território, a mente solta a vigilância. A ilusão de controle também aparece na culpa. Você revisita o passado tentando reescrevê-lo. Isso não é aprendizado, é controle tardio. Epicteto diria que o passado não depende de você. O que depende é o uso que você faz da lembrança agora. Se você usa para se punir, cria sofrimento novo. Se usa para agir melhor hoje, encerra o ciclo. Você quer ser intocável por dentro. Isso não vem de se proteger de tudo. Vem de saber exatamente onde você pode agir e onde não pode. Epicteto construiu essa invulnerabilidade sem prometer imunidade emocional. Emoções vêm. O que não vem mais é o desespero de controlá-las. Você sente, observa, escolhe. A mente aprende esse ritmo. O pensamento sabotador grita porque acredita que algo terrível vai acontecer se você não agir. Epicteto desmontou isso ao mostrar que o que realmente fere não é o fato, mas o juízo que você faz dele. Quando você confia na sua capacidade de escolher corretamente diante do que vier, o pensamento perde a urgência. Não há mais pânico, há prontidão. Você não precisa prever para estar preparado. Essa é outra mentira do controle. Preparação verdadeira é clareza interna. Quando você sabe o que depende de você, qualquer cenário é enfrentável. A mente para de simular catástrofes porque sabe que você não está perdido. Essa confiança silenciosa é o solo onde os pensamentos não germinam. Veja como o corpo reage quando você larga o controle. Os ombros descem, a respiração aprofunda. Isso não é espiritualidade, é fisiologia. A mente entra em alerta quando você exige demais dela. Epicteto não separava mente e vida prática. Ele falava de escolhas reais, em situações reais. O corpo responde à lucidez. Você confunde vigilância com responsabilidade. Vigilância constante é ansiedade disfarçada. Responsabilidade é agir bem no que é seu. O resto é arrogância inconsciente. Epicteto chamou isso pelo nome. Achar que controla o que não controla é ignorância. Ignorância gera medo. Medo gera pensamentos sabotadores. Cada vez que você tenta controlar alguém, você cria um inimigo interno. A mente se prepara para o conflito. O pensamento surge. Quando você aceita que o outro é livre, mesmo para errar, a mente não precisa atacar. Isso não te enfraquece, te estabiliza. A estabilidade é o oposto da sabotagem. Você foi condicionado a acreditar que paz vem quando tudo está em ordem. Epicteto mostrou que paz vem quando você está em ordem. O mundo continuará caótico. Pessoas continuarão imprevisíveis. O futuro continuará incerto. A diferença é que você não exige mais que isso seja diferente para ficar bem. Pensamentos sabotadores também nascem da pressa. Você quer resolver tudo agora. O controle odeia o tempo. Epicteto aceitava o tempo como parte do que não depende de nós. Quando você respeita o tempo, a mente desacelera. Não há urgência artificial. Não há sabotagem. Você não precisa vigiar a mente. Precisa educar a sua relação com o controle. A mente é um instrumento. Dê a ela tarefas possíveis. Escolher, julgar com justiça, agir com retidão. Retire as tarefas impossíveis. Controlar resultados, pessoas, destinos. O instrumento funciona melhor quando usado corretamente. Repare que o pensamento sabotador sempre tenta te proteger de dor futura. Epicteto ensinou que fugir da dor a qualquer custo cria mais dor. A alternativa não é buscar dor, é aceitar a vida como ela vem. Aceitação firme é o antídoto. A mente para de fugir quando percebe que você aguenta. Você aguenta mais do que imagina. O controle nasce da desconfiança na própria força. Epicteto construiu força interna mostrando que você não controla o que acontece, mas controla como responde. Isso é suficiente. Quando você confia nisso, a mente não precisa se antecipar. O silêncio mental não é um estado especial. É uma consequência. Ele aparece quando não há luta interna. Luta interna nasce da tentativa de controlar o incontrolável. Corte isso e o silêncio surge sozinho. Não persiga o silêncio. Persiga a lucidez. Você quer parar de sofrer sem se iludir. Então, pare de exigir garantias. Epicteto viveu sem garantias e sem desespero. Essa é a diferença entre esperança frágil e firmeza real. A mente não sabota quem não depende de promessas. Cada pensamento sabotador é um convite para você revisar o limite. Pergunte apenas:
Isso depende de mim? Se não, solte. Sem drama, sem conversa. Solte. Essa repetição cria um novo hábito mental. Não de repressão, mas de clareza. Você está cansado porque luta demais. Não com a vida, mas com a ideia de controlá-la. Quando essa luta cai, sobra energia. A mente não precisa gastar força prevendo, corrigindo, punindo. Ela descansa. O descanso não vem do mundo, vem da sua decisão. Epicteto não prometeu que você nunca mais pensaria, prometeu que você não seria mais escravo do pensamento. Isso é muito maior. Um pensamento que surge sem autoridade não sabota, ele passa. O sabotador só existe quando manda. Você não precisa mudar o mundo para ter paz, precisa parar de lutar com ele. E quando você realmente entende isso, não como frase, mas como postura diária, o que acontece com a sua mente quando a necessidade de controlar começa a morrer? Que tipo de silêncio começa a aparecer quando você governa apenas o que é seu? Você começa a perceber algo desconfortável quando abandona o controle. O mundo continua exatamente igual. As pessoas não mudam. Os imprevistos continuam. O futuro segue incerto. E ainda assim, algo em você para de reagir. É aí que o treino começa de verdade. Porque o estoicismo não serve para organizar o mundo, serve para organizar você. E quando você se organiza por dentro, o barulho mental não encontra onde se apoiar. O pensamento sabotador precisa de conflito interno para existir. Ele surge quando uma parte de você exige controle e outra parte sabe que isso é impossível. Esse atrito cria ansiedade. A ansiedade cria o pensamento. Quando você encerra o conflito aceitando os limites reais do seu poder, a mente não precisa escolher lados. Não há guerra. Sem guerra não há sabotagem. Você nota que a maior parte do seu cansaço não vem do que acontece, mas do esforço constante de antecipar, corrigir e segurar tudo. Epicteto nunca prometeu leveza externa, ele prometeu parar de desperdiçar energia. Quando você para de gastar força com o que não depende de você, sobra presença para o que depende, e presença dissolve pensamentos inúteis. A mente só se torna tirana quando você entrega a ela tarefas que não são humanas. Controlar o futuro não é humano. Controlar pessoas não é humano. Garantir resultados não é humano. Escolher bem, sim. Agir com firmeza, sim. Aceitar consequências, sim. Quando você devolve a mente ao que é humano, ela deixa de atacar você. Você começa a viver com menos diálogo interno. Não porque aprendeu uma técnica, mas porque não precisa mais justificar tudo. O controle exige justificativas constantes. A lucidez não. A lucidez age e a mente acompanha. Pensamentos sabotadores são discursos de defesa. Quando você não está se defendendo do mundo, não há discurso. Há um ponto em que você percebe que a maior prisão não era o que acontecia fora, mas a obrigação interna de reagir a tudo. Epicteto quebrou essa obrigação. Ele mostrou que você pode escolher não se perturbar sem negar a realidade. Isso é maturidade. A mente amadurecida não faz birra, ela coopera. Você se torna mais silencioso por dentro porque para de discutir com a vida. Discussão exige argumentos. Argumentos exigem pensamentos. Quando você aceita o que não depende de você, a discussão acaba. E o silêncio não é vazio. É estabilidade. É a base da invulnerabilidade interior que você busca. Você percebe que não precisa vencer ninguém para estar em paz, nem provar nada, nem se antecipar, nem se explicar. A mente que não precisa provar para o mundo também não precisa se punir. O pensamento sabotador perde a função de juiz. Sem julgamento constante, não há condenação interna. Esse treino não te torna indiferente, te torna preciso. Você sente quando precisa agir e age. Você sente quando precisa aceitar e aceita. A confusão mental nasce quando você troca essas coisas. Epicteto treinou clareza. Clareza corta a raiz do sofrimento invisível. Quando alguém te provoca e você não tenta controlar a reação do outro, algo muda. O pensamento que antes surgia para atacar ou se defender não aparece. Não porque você reprimiu, mas porque não houve invasão do seu território interno. O território está bem definido, e então você entende o ponto final do estoicismo puro. Não é calar a mente, é governar a si mesmo. Quando o governo é firme e limitado ao que é seu, a mente não precisa conspirar, ela serve. E quando ela serve, não sabota. Se isso fez sentido para você, não consuma como motivação, use como treino.
Volte a esse eixo sempre que a mente começar a exigir controle demais. Se esse tipo de conteúdo te mantém lúcido, deixe um comentário simples dizendo "Isso é meu", para reforçar o hábito. Se inscreva no canal para manter esse treino ativo todos os dias. E se você conhece alguém cansado de lutar com a vida, compartilhe. Não para animar, para libertar.